a carga tributária brasileira é 33%. Quer dizer o seguinte, de cada R$ 1.000 que a pessoa ganha, 330 vira imposto. Claro que os mais pobres, esse percentual é mais alto. Os mais ricos, esse percentual é mais baixo. Tá certo? Mas, na média, é isto. Se fosse igual para todo mundo, de cada R$ 1.000 que a pessoa ganha, 330 é imposto. Tá certo? Se fosse igual para todo mundo. Cada 1.000, 330. Isto é um imposto. 10%, 33% do PIB, a gente chama, né? O produto interno bruto é o somatório das rendas de todo mundo. Soma tudo que a gente ganha, é o PIB, produto interno bruto, tá? É isso que a gente chama produto interno bruto, é a soma das nossas rendas. Quem é que constrói o PIB? Todos os brasileiros. É produto do trabalho de todo mundo, tá certo? Então, a cada valor agregado no trabalho de cada um vira o PIB no final do ano, e o nosso PIB no final do ano é de 7,3 trilhões de reais. Não é pouca coisa, é bastante coisa que a gente produz todos os anos. Desse valor, 2,4 trilhões é o que se converte em tributos, que se transforma em tributos. Tá? Esse valor, 2,4 trilhões, o que é feito dele? 10% do PIB é o que a gente usa para pagar aposentadorias. O dinheiro que se paga de aposentadoria não é dinheiro que vai fora, né? É dinheiro que são benefícios fiscais, benefícios previdenciários. A pessoa trabalhou a vida toda, ela recebe, né, a sua aposentadoria. Então, é 10%, ou seja, dá 1/3 do que a gente arrecada são os benefícios previdenciários. O que mais? Aí a gente tem mais 160 bilhões para financiar a saúde, mais 120, 130 bilhões para financiar a educação, aí depois vem mais infraestrutura e assim por diante, né? Mais a dívida e vai pagando esse negócio todo. Quanto que é desviado mesmo ilicitamente desse valor? Estima-se que em torno de 3%. Né? É um valor assim, esse valor realmente sai pelo ralo. Claro que ele faz falta, né? É um valor que faz falta, mas não está aí o problema. A pessoa pensa assim, mas eu recebo muito pouco pelo que eu pago. Né? Eu não tenho retorno. Outros dizem assim, quando a gente compara a carga tributária brasileira com alguns países ricos, a gente diz, o Brasil tem uma carga de 33%. Não é a maior do mundo, as cargas mais altas do mundo são 45%, chega a 50% na Dinamarca. Tá certo? São cargas mais altas, cargas tributárias. A nossa está na média dos países desenvolvidos, um pouco abaixo da média. Os países desenvolvidos é 34, 35, a nossa está ali em 33. Se eu dividir os 2,4 trilhões arrecadados, né? Se eu dividir isto por 210 milhões de habitantes, eu vou ver que o Estado dispõe de aproximadamente 11 mil reais, 12 mil reais por ano para investir em cada cidadão. Este é o tamanho do recurso que o Estado retém da sociedade para devolver à sociedade nas formas de serviço público. 12 mil reais por ano. Uma família no Brasil, uma família de trabalhadores que tem uma renda de R$ 1.500 por mês, tá certo? R$ 1.500 por mês é um pouco mais que o salário mínimo, está na renda média, pode considerar aí que 80 milhões de pessoas estão nessa faixa, tá certo? Está nessa faixa de renda familiar de R$ 1.500 por mês. A carga tributária brasileira é 33%. De 1.500 dá aproximadamente R$ 500. 1/3. O que significa? Qual é o peso do Estado para essa família? R$ 500 por mês. Dos 1.500 que essa família ganha, R$ 500 acabam voltando para o Estado na forma de tributos. Essa família, como é uma família de classe mais baixa, ela vai pagar um pouco mais do que R$ 500. Porque R$ 500 seria o 33%. Como ela é mais pobre, a parcela dela é mais do que 33%. Chega perto de 45%. Tá certo? Então, o que ela paga de impostos está lá nas casas dos
R$ 600 por aí, talvez chegue até R$ 700, dependendo, né, da família. Mas vamos ver, o que sobra para ela, de 1.500 sobra 1.000, realmente sobra muito pouco. Aí a gente pode pensar, sim, o melhor seria não cobrar nada de tributo dessa família. Claro que o melhor seria. Verdade. Mas para não cobrar nada, tem que cobrar de outros. Ou eu não cobro nada e retiro o serviço. Essa mesma família de 4 pessoas tem 2 filhos em escola. Tá certo? Casal e 2 filhos. Uma vaga na escola pública tem um custo de R$ 370. Uma vaga. 2 vagas, portanto, R$ 700. 650 a R$ 700. Quanto que o Estado investe hoje por pessoa no SUS? Dá aproximadamente R$ 106 por pessoa por mês. É esse o valor. Se dividir todo o custo do SUS pela população brasileira, não pela total da população, pela população usuária do SUS, que são 75% das pessoas no Brasil. 75% só tem SUS. Se eu dividir todo o orçamento do SUS por 75% da população, o valor per capita investido por cidadão é R$ 106 por mês. Multiplica por 4 pessoas, a família tem 4 pessoas. Então, essa família recebe mais R$ 440 em saúde. Deixa essa família ficar com R$ 500 na mão dela, ela aumenta a renda dela em 30%, e só retira esses 2 serviços. Só a saúde e a educação. Essa família não consegue sobreviver. Então, quer dizer, quando se fala de que as pessoas têm pouco retorno, é que, em geral, as pessoas que falam não são essas pessoas dos 80 milhões de pessoas que estão lá e que dependem do SUS, dependem da educação pública, dependem do saneamento básico, que dependem do serviço público diretamente. Não é de lá que essas pessoas estão falando. Quem está falando que tem menos retorno do que paga é uma pessoa que ou não percebe que o serviço público que está à sua disposição tem um custo, e muitos não percebem, porque isso não é dito, as pessoas acham que tudo que vem do Estado é gratuito. Eu estou recebendo porque é gratuito. Eu recebo porque é meu direito. Pronto. É gratuito. Não percebe que aquilo tem um preço, que tem que pagar o profissional, que tem o salário do professor, tem o salário do médico, tem o salário do enfermeiro. Quer dizer, as pessoas não conseguem associar aquele serviço público com um valor, com um custo, e que aquilo tem um valor quando ela recebe. Então, quer dizer, quando a pessoa pensa, não, o que eu recebo do Estado é muito pouco. Vamos imaginar uma situação de uma pessoa de classe média que tem filho na escola particular e tem plano de saúde. Ela pensa, o Estado é para saúde e para educação, para mais nada. Como eu não uso, eu quero pagar menos tributo, né? Eu estou usando a escola particular, estou usando a saúde pública, então eu quero pagar menos tributo. Mas a pessoa não percebe uma série de outras coisas. Ela não percebe, por exemplo, que ela está andando com um carro em ruas asfaltadas, em ruas pavimentadas, ela tem o acesso à iluminação, acesso a saneamento básico. Normalmente ela mora em bairros muito mais bem assistidos pelo setor público, né, com mais segurança. Quer dizer, tudo isso tem um preço que ela não consegue associar com o tributo que ela paga. Ela não consegue vincular uma coisa com a outra. Ela acha que aquilo é um direito. E, por ser direito, tem que ser garantido de forma gratuita. É óbvio, é um direito, tem que ser garantido de forma gratuita, mas tem que ser pago. Se ela não pagar e não quiser pagar, alguém vai pagar. Tem uma propaganda muito interessante, uma campanha, foi feita por uma ONG espanhola, em que aparece assim, mas esta ONG estava relacionada mais com a questão da sonegação de tributos, né? A sonegação, que também é uma forma, quando alguém não paga, né? Está sonegando o tributo, ele está sonegando, ele não está prejudicando o governo. Quando ele não paga tributo, ele está prejudicando o SUS, a educação, a segurança, é isso que ele está prejudicando efetivamente, né? E nessa campanha, nesse vídeo, tem uma cena muito interessante, as pessoas estão todas num bar, comemorando, bebendo, comendo e tal,
E daqui a pouco chega o garçom, uma pessoa lá pede a conta. Aí vem o garçom e traz a conta. Negócio desse tamanho. E aí o garçom, e o cara vai lendo assim, opa, mas isso aqui eu não bebi. Ó, mas isso aqui também eu não comi. Mas esse outro aqui eu não. Não, não, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. Não, não, mas aqui é assim. Aqui é assim, quando alguém sai e não paga, nós deixamos a conta para quem está aqui. É assim que funcionam os tributos. Quando alguém não paga, outro vai pagar, né? Porque a conta existe, né? O serviço foi colocado ali.